Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo e eu queria fazer digamos assim, uma explanação mais livre, né? Uma coisa, estava pensando assim num vídeo mais sem muita sofisticação, porque é algo que está digamos assim, me perturbando um pouco em relação à doutrina espírita e a relação dela com Emanuel Swedenborg, que é um filósofo, cientista, pensador, teólogo, e que foi também o revelador da doutrina celeste, uma doutrina revelada, e eu acredito que seja realmente uma doutrina revelada. Mas para quem não sabe, o Swedenborg, Emanuel Swedenborg, do qual a gente já vem falando muito aqui nesse canal, bastante, ele é considerado nos círculos espíritas como um precursor do espiritismo. E, inclusive, Allan Kardec fala sobre ele, né? Eu tenho aqui um site, eu descobri um site, inclusive, né? Tem vários sites que falam da análise de Swedenborg, feita por Allan Kardec. Então aqui tem no site Um Olhar Espírita, né, que é um blog, tem assim, Kardec, o título é Kardec analisa Swedenborg. E uma das coisas que eu percebo nesse tipo de análise é o seguinte: uma série de conclusões que eu considero prematuras, que eu considero por demais, vamos dizer assim, precipitadas, e arrisco dizer, fruto de quem realmente não estudou a fundo a obra de Swedenborg. Eu estou me referindo a essa análise que Allan Kardec fez de Swedenborg. Mas eu não vou falar só isso, eu vou dizer por quê. Por causa das coisas mesmas que foram mencionadas nessa análise, né? E a gente já vai entrar nas que são mais, digamos assim, que saltam mais aos olhos por serem muito incisivas e bastante, digamos assim, hostis à figura de Swedenborg. Embora Allan Kardec o reconheça como um precursor do espiritismo, mas ao mesmo tempo também não reconhece a validade das revelações de Emanuel Swedenborg como doutrina espiritual. Ele não reconhece as revelações de Swedenborg como doutrina espiritual, né? Então Swedenborg é tratado apenas como um precursor do espiritismo e muito mais um médium maluco, digamos assim, ou uma pessoa imatura, que tinha uma mediunidade imatura. E ele fez essa resenha aqui, né, que está nesse site. Eu acredito que é extraído da própria obra, são as palavras, acredito não, são as palavras mesmas de Allan Kardec a respeito de Swedenborg. Então ele já começa falando assim, que tem vários pontos. Eu vou começar por esse primeiro, que nós não podemos, segundo ele, nos constituir defensores de doutrinas que o mais elementar bom senso condena. Então ele vai dizendo que em Swedenborg existem doutrinas que o mais elementar bom senso condena. Tá, só falta dizer quais são elas, e ele vai falar, e nós vamos chegar lá. Outra crítica que é feita a Swedenborg é que ele acreditou cegamente, teria supostamente acreditado cegamente, né, nos espíritos com os quais ele teve, né, comunicação no plano espiritual. Uma outra crítica que Kardec faz a Swedenborg é que
Swedenborg teria acreditado em anjos. E isso é uma dessas, né, doutrinas, uma dessas coisas que o mais elementar bom senso condena. Ou seja, na visão de Allan Kardec, né, o que o mais elementar bom senso condena para Allan Kardec é que exista o céu angélico, que existam anjos. E que exista também uma outra crítica, é que exista as penas eternas, ou o inferno. Então note que a crítica, vamos nos focar nessas 4 coisas. Tem uma quinta coisa, né, é que Swedenborg também expressou as suas opiniões pessoais, né? E ele, por ser um homem muito culto e muito inteligente, não estava preparado para lidar com a sua mediunidade. Então a crítica ela se baseia mais ou menos nisso, né? Então, coisas que o mais elementar bom senso condena, né? Quais são? Acreditar em anjos e acreditar em penas eternas. Que mais? Que ele acreditou cegamente nos espíritos, não julgou criticamente as coisas que lhe foram ensinadas. Então vamos começar pelas, né? Não vamos, ao invés da gente ficar numerando as coisas, vamos começar a analisar cada uma dessas coisas. Primeiramente, que Swedenborg tinha crenças que o mais elementar bom senso condena, e essas crenças são que ele acreditava em anjos. Veja bem, o espiritismo não gosta da ideia de anjos. Por que os espíritas não gostam dessa ideia de anjo? Porque a ideia que eles têm de anjo é católico-romana. É o anjo católico. É o anjo criado pelos teólogos da Igreja Católica. É o anjo que foi pensado pelo Tomás de Aquino, pelos doutores da Igreja Católica, que eram basicamente ligados a Aristóteles, né? Então eles achavam que anjo, e também que a visão de anjo católico romana também tem como base certas mitologias que são paralelas às escrituras sagradas, entre elas que existem anjos que foram criados antes dos seres humanos e que os anjos nada têm a ver com os seres humanos. Eles são uma classe de inteligências espirituais que são distintas dos humanos. Isso é uma ideia que não agrada ao espiritismo. Eu até concordo com o espiritismo. Porque você pensar em anjos que estão muito distantes do mundo humano, né, uma realidade paralela à realidade humana, né, até existe a realidade paralela, sem problema, mas dizer que eles são, nenhuma relação tem com os seres humanos, né, é a crença que prevaleceu. E dentro do espiritismo, esse tipo de crença é vista de uma forma com suspeita, e eu até concordo. Eu até acho que é correto, que digamos assim, bastante interessante que o espiritismo não acredite em anjos da mesma maneira que a Igreja Católica. Eu acho bastante interessante o posicionamento de Allan Kardec em rejeitar a ideia católico-romana de anjos. Mas onde é que Kardec se equivocou? Nós podemos dizer que Kardec errou em relação a Emanuel Swedenborg, e que a sua colocação é precoce, né? A sua resenha é uma resenha indigna do legado swedenborgiano, né? E nós vamos dizer, Swedenborg nunca teve uma visão católico-romana sobre o céu angélico e sobre o mundo angélico, né? Swedenborg considera que os anjos, que todo o céu angélico é oriundo do gênero humano. Então os anjos vieram dos seres humanos. Dito de outro modo, o que significa isso? Que todo anjo um dia já foi um ser humano, e ele já viveu aqui na Terra, né? Ele já foi uma pessoa como nós aqui, e quando passou para outra dimensão, né? Ou como dizem os espíritas, desencarnou, ou quando morreu, né?
ou quando passou para a outra realidade, cruzou o umbral do mistério, né, como dizem muitos iniciados. Nós vamos fazer uma concessão, porque essas linguagens até são interessantes, né? Então, eles, depois de completarem a sua regeneração, alcançaram a angelitude, se tornaram anjos. Mas isso, todo o céu angélico é oriundo, procedente do gênero humano. É isso que parece que Allan Kardec não teve tempo de compreender, porque muito provavelmente ele começou a estudar a obra de Swedenborg, e a obra de Swedenborg é vasta, demanda anos e anos e anos e anos de estudo. Eu não acredito que Allan Kardec tivesse tempo para estudar tudo isso, ele tinha outras coisas para fazer. Então a sua análise foi precipitada em achar que os anjos a que ele estava se referindo eram os mesmos anjos da Igreja Católica. Não é. Os anjos nada mais são que pessoas, seres humanos, só que alcançaram um estado de regeneração em que eles entraram na paz e na bem-aventurança do paraíso. E se tornaram pessoas regeneradas, se tornaram homens e mulheres regenerados, que nasceram de novo. Apenas isso, nada mais e nada menos que isso. Sobre as penas eternas, mais uma vez, Allan Kardec não estudou direito a obra de Swedenborg. Swedenborg não está falando de um inferno que dura eternamente, como fala a Igreja Católica. A pessoa pode ficar... E outra coisa também, o céu, o inferno também é oriundo do gênero humano. Não existiu uma queda de Lúcifer, uma queda dos anjos, como fala a mitologia cristã parabíblica ou paralela ao que diz a palavra de Deus. Não existiu essa queda de Lúcifer. Lúcifer tem um outro significado. Lúcifer é muito mais o próprio do homem, a vaidade intelectual do homem. Esse é Lúcifer. O narcisismo, a egopersonalidade muito mais assim, no enfoque da sua vaidade, né, intelectual. Então, é o ego. Em última instância, seria o próprio do homem, como diz a doutrina, que tem várias coisas que prefiguram que, digamos assim, que representam esse próprio do homem. Prefiguram, não, desculpe, representam o próprio do homem. Mas os diabos, os satanases e os diabos que estão no inferno, estão lá porque querem. Porque no mundo espiritual, as conjunções, né, e as associações, as conjunções, elas acontecem por semelhança de afeição, por afinidade, e a afinidade definida por semelhança de afeição. Ok? Então, é isso que faz com que haja proximidade ou distância. Né? As antipatias geram as distâncias, e as simpatias e afinidades geram as aproximações e conjunções, porque no plano espiritual não tem o tempo e o espaço. Ok? Então é isso, eu já estou falando pra caramba, já tem 13 minutos aqui o que eu estou falando. Né, gente? Então, mais uma vez, Kardec achou que Swedenborg estava falando de penas eternas. Se a pessoa se confirma, por exemplo, na avareza, e gosta e ama a avareza, se você tirar isso dela, ela morre. Então a pessoa ela vai para uma sociedade espiritual de pessoas avaras como ela. Não é aquele inferno que queima, que a pessoa fica queimando num fogo que arde de verdade. Não é isso. Entendeu? Isso é uma interpretação literal das Escrituras. Isso é porque as Escrituras interpretaram de forma excessivamente literal. Né? Quer dizer, desculpa, as pessoas interpretam de forma, por demais, literal o que as Sagradas Escrituras falam. Mas no inferno, o inferno que está falando não tem nada a ver com o inferno católico romano. Então o inferno swedenborgiano nada tem a ver com o que Swedenborg está falando. Swedenborg diz que o céu, tanto o céu, o paraíso, quanto o inferno, né, não são lugares, são estados. A pessoa já está no inferno aqui. Então a pessoa que é avara,
que cultiva o ódio no seu coração, essa pessoa não vai para o inferno, ela já está no inferno. Né? E o inferno nada mais é que a própria mente impura dessa pessoa. Que todos nós, né? Quem não tem, às vezes, quem não é levado por essas paixões, né, aviltantes, né? Mas assim, então todos nós estamos de uma certa forma no inferno e estamos em vias de nos regenerar. Aí isso que é entendido pela regeneração, é você ser conduzido gradativamente para o céu, nascendo de novo, se tornando um novo ser. E isso é um processo, ó, demorado, né? Que dura a existência aqui na Terra e mais um pouco lá no lado de lá, né? Então aí já cai uma parte da crítica de Allan Kardec, que Swedenborg não teve senso crítico. Isso é ridículo, gente. Basta que você dê uma olhada, uma lida na obra de Swedenborg, é um nível de sabedoria. Você tem que saber reconhecer a sabedoria. Até para você reconhecer a sabedoria de Allan Kardec, você precisa ter discernimento. Eu desafio que você leia a obra de Swedenborg e faça um julgamento por si mesmo. Se realmente ele falou da opinião dele ou se não teve senso crítico. É porque essa falta de senso crítico supostamente teria feito com que Swedenborg tivesse acreditado em espíritos enganadores. Qualquer um pode dizer isso. Você pode falar isso de Jesus Cristo, né? Você pode falar isso de Buda, que Buda também se deixou levar por espíritos. Qualquer um pode falar uma coisa dessa. Eu posso até dizer que, por exemplo, Allan Kardec se deixou levar por espíritos enganadores. Isso aí, nós temos que julgar um homem pela sua obra. Não é assim que se estuda um autor, não é assim que se estuda um pensador, um filósofo, um intelectual. Você tem que ler a obra dele. Por que são espíritos enganadores? Porque são espíritos enganadores que ensinaram que existia anjo, e ensinaram que existia o céu, e ensinaram que existia penas eternas? Então, isso talvez fosse, se fosse a ideia católico-romana de anjo e de inferno, talvez fosse. Mas para começar, se o próprio Kardec não entendeu Swedenborg, como é que ele pode julgar que ele foi enganado? Porque a mim me parece que verdadeiramente as conclusões de Kardec são precoces e prematuras. E se é uma conclusão precoce, prematura e precipitada, não tem como, a partir desse tipo de parâmetro, a partir desse tipo de juízo, você julgar da veracidade ou não, ou da falsidade do que ensina e preconiza Emanuel Swedenborg. E, por fim, também tem mais uma outra coisa que ele falou, que ele teria falado de opiniões pessoais. Bom, isso aí também você pode falar você pode falar que Buda se baseou em opiniões pessoais, você pode falar que Jesus Cristo se baseou, você pode falar que Allan Kardec se baseou em opiniões pessoais. Esse tipo de crítica, para mim, é totalmente, vamos dizer assim, não é que seja sem sentido, mas para mim ela não é adequada, ela não é pertinente, esse tipo de crítica, porque não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso é uma questão, isso aí me parece muito mais a opinião pessoal do Kardec sobre o Swedenborg. Ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. O Swedenborg fala que é revelação. Como é que a gente vai reconhecer a verdade? Tem que ser por um discernimento interior. Né? Porque qualquer um pode dizer que tem a verdade. O que é a razão? A razão não é um raciocínio, eu já falei isso num vídeo. O que faz a gente reconhecer a verdade é a razão. Mas a razão não é o raciocínio, a razão é um discernimento interior pelo qual você vislumbra e reconhece a verdade única nos diversos sistemas. Então, na verdade, a razão é um discernimento interior. Isso aí é uma coisa de cada um. Mas os homens racionais se entendem entre si. Eu não quero me estender muito nessa questão. Finalmente, Allan Kardec teria supostamente entrado em contato, Allan Kardec e as pessoas do círculo dele teriam supostamente entrado em contato
com Swedenborg, mediunicamente. E segundo eles, Swedenborg teria dito que todo o seu sistema é errôneo. Gente, você pode falar isso de qualquer um. Eu volto a dizer, um homem tem que ser julgado pela sua obra. Você tem que ler Swedenborg. Você pode dizer, por exemplo, eu já vi muitos espíritas recebendo mediunicamente o espírito de Lao Tse e falando que Lao Tse agora é espírita. Eu já vi dizendo que Shakespeare como é que se diz? Receberam mediunicamente uma comunicação de Shakespeare, e Shakespeare fala só a doutrina espírita, segundo Kardec. Todo mundo lá agora virou kardecista, no outro lado. Buda, Jesus Cristo, Lao Tse, né? Todo mundo agora só faz afirmar a doutrina espírita, que provavelmente deve ser a verdade absoluta, né? Gente, eu tenho muito mais outras coisas para falar. Agora, o que eu tenho para dizer é o seguinte: julga por si mesmo. Analisa, estuda a obra de Swedenborg. A obra de Swedenborg não pode ser assim colocada nesses termos, assim, numa resenha que eu considero prematura, mal educada, antiética, né, precoce. E nós podemos dizer com certeza que Allan Kardec errou. Quem quer que conheça a obra de Swedenborg, essa resenha é indigna de um homem da estatura e do tamanho de Swedenborg. Só os Arcanos Celestes é uma obra de vários volumes, 12 volumes, sei lá quantos volumes, de calhamaço dessa grossura. A obra dele foi tombada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, gente, estudem e julguem por si. Porque é muito fácil alguém chegar e dizer, ó, vitamina B12 é veneno. Aí você não vai tomar a vitamina B12. Aí alguém diz assim, Swedenborg estava equivocado, Swedenborg era maluco, Swedenborg não tinha a mediunidade muito aperfeiçoada. Aí você vai e acredita e de repente o que você precisava para alimentar e nutrir a sua alma de sabedoria era justamente a obra de Swedenborg. Né? Então eu conclamo vocês a serem espíritos livres e a julgarem por si mesmos. Tá ok, gente? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Tchau.